Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata Oliveira e hoje nós vamos falar sobre a elaboração do projeto de TCC. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, hoje nós vamos apresentar, como que é o projeto final de TCC nas normas aí, do Centro Universitário Governador Zanan Coelho e do curso, de Educação Física. Então, nesse projeto final, o que deve conter, Tem que conter o seu título, o nome do orientando e do seu orientador com as afiliações dos mesmos, o seu resumo com as devidas palavras-chave, a introdução, que já foi devidamente construída, os materiais e métodos, ou simplesmente chamado de métodos ou metodologia, as referências, que foram citadas na introdução e na metodologia, os apêndices, os anexos, e, por fim, o termo de responsabilidade de autoria. Então, eu vou explicar cada um o que se trata, tá? Então, inicialmente, essa é a primeira página aí do projeto. Primeira coisa que o aluno deve fazer, Ele colocar ali o título, tá? O seu nome, com sobrenome em caixa alta, seguido do seu nome. Então, por exemplo, ficaria aqui, vou dar um exemplo, se fosse Daniel Moraes, Ficaria o Moraes em caixa alta e o nome, Daniel aqui. Lembrando, o título, ele tem que estar em caixa alta também, tá? E aí vem, Centro Universitário Governador Zanan Coelho, Unifagoc. Aí você coloca graduação em Educação Física e aí a gente vai colocar, o mês e o ano que vai ser entregue aí para a coordenação do TCC, que é o mês, Então vai ser junho de 2020. Ok? Aí vem o sobrenome do orientador. Então, por exemplo, se o orientador fosse eu, ficaria Oliveira em caixa alta. E o nome, Renata Aparecida Rodrigues, uma coisa importante aqui, o aluno ele não deve tirar aqui esses números, tá? Porque isso designa uma legenda que tem que ficar ao final, com a titulação aí do aluno e do orientador, a instituição aí de ensino ao qual faz parte o aluno e o orientador, e o e-mail do aluno e do orientador, tá? Posteriormente vai vir aí um resumo. O resumo ele deve estar em itálico, igual mostra aqui nessa imagem, e ele deve ter entre 75 e 150 palavras. Depois vem as palavras-chave, que deve ser de 3 a 5 palavras-chave que explicam aí sobre o seu trabalho, E elas devem estar separadas por ponto. Aí vem a introdução, que aqui é o momento, de você colar lá a introdução que você já tem elaborado. Uma coisa que eu chamo atenção aí, é você retirar esses escritos vermelhos, Por quê? Lá no sistema do aluno já tem um modelo, em Word, é só ele vir e formatar com os dados deles. Mas aí lembra de tirar esses vermelhos. Isso aqui só está explicando qual o espaçamento que tem entre uma informação e outra. E quando tirar esse vermelho, cuidado para não tirar esse espaçamento. Então, agora em relação, à metodologia, Então, aí você cola as informações da metodologia, lembrando que após o títulos, tem sempre um espaço de um e-mail, tá? Para vir as informações. Aqui vem as referências. Essas referências são as referências que foram mencionadas na introdução e na metodologia. Aqui o importante, tá? É você tirar esse número que tá aqui sobrescrito, número 3,
porque isso aqui só explica lá na nota de rodapé do documento, né, o como que deve ser formatado essas referências, tá? E um ponto importante, né, é tirar aqui também todos os vermelhos do arquivo. Agora, feito isso, você vai para uma outra página que eu já vou explicar. Na próxima página deve estar os apêndices, tá? O que é os apêndices? É tudo que o autor criou, então são criações do autor. Um exemplo de apêndice, né? É o termo de consentimento livre e esclarecido. Tem um modelo lá no sistema para vocês. É só utilizar e formatar ele de acordo, tá? Com as suas informações. Lembrando, toda vez que eu faço uma pesquisa, né, com um ser humano, eu tenho que ter esse termo. Se eu estiver fazendo uma pesquisa com criança, eu tenho que ter o termo de assentimento e eu também tenho que ter uma carta de autorização da pesquisa, que quem assina, né, é o diretor da escola ou da academia, onde você vai coletar o seu dado. Após isso, os anexos, tá? Os anexos aqui, eu reforço, né, que os anexos, eles são coisas elaboradas por outro autor. Então, por exemplo, um questionário que você vai usar, um exemplo, né, eu vou usar o questionário IPAC. Ele foi elaborado por uma outra pessoa, ele é o anexo, tá? E por fim vai vir aí o termo de responsabilidade de autoria, tá? Que o aluno ele vai ter que assinar esse termo para entrega desse projeto. Lembrando que cada apêndice e anexo ele vem numa página separada, tá? E sempre lembrar também de tirar esses vermelhos, né? Então, o que eu já mencionei, né? O que é o apêndice? São as criações geradas aí pelo próprio autor. O que deve ter nesse tópico? O termo de autorização de pesquisa, o termo de consentimento e, se for criança, de assentimento. Nesse tópico, tá? Para vocês entenderem, é nesse tópico que vocês vão inserir lá a revisão de literatura que vocês fizeram, tá? E aí vai vir a revisão de literatura e logo abaixo dela vai vir as referências dela, tá? Aqui nós temos, né, um exemplo que está disponibilizado no sistema para vocês de termo de consentimento, tá? Esse termo de consentimento, lembra de formatar ele, colocar em letra Times New Roman, tamanho 12. E um ponto importante é preencher esse termo, né, com as informações aí, ó. Aqui diz, projeto, né, de pesquisa intitulado. Qual o título do seu projeto? Coloca aqui, desenvolvido por. Quem vai desenvolver esse projeto? Então, o seu nome, né? E orientado por quem? Põe o nome lá do seu orientador completo. E aí, põe os dados do seu orientador, o telefone, o e-mail de contato, tá? E, além disso, colocar os objetivos aí do seu estudo, né? Que é aquele objetivo que está no final da introdução. Se for trabalhar, né, com criança, tem que ter o termo de assentimento, a mesma ideia. Esse termo de assentimento, formata ele, tá, com Times New Roman tamanho 12, coloca as informações, o título do seu projeto, o objetivo e quem está desenvolvendo ele, tá? E esse termo, ele serve, né, porque, no caso, né, o participante vai assinar, então a criança, os pais e responsáveis também devem assinar e o pesquisador, né, que é você também. Lembrando que, como é um termo que é elaborado aí para as crianças, deve ter uma linguagem acessível para essa criança, para ela entender esse termo. Aqui nós temos mais um apêndice, né, que também está no sistema, é a carta de solicitação de pesquisa. Então, lembra também de formatar ela, colocar o título da pesquisa, quem está desenvolvendo, o aluno, quem é o orientador, né? E aqui colocar que faz parte, né, para obtenção do título de graduação em educação física, né? Então, lembre também de formatar isso. Para que serve essa carta? Para o diretor ou dono da academia assinar aí, ou da escola, autorizando você fazer a pesquisa lá naquele ambiente.
Então, em relação ao anexo, o que é o anexo, né? É todos os dados que você extrai de outro autor. Tabelas, figuras, questionários, enfim, tudo que é de outro autor. Por exemplo, questionários usados na pesquisa, as tabelas de classificação, se você quiser colocar, e todo o material que você julgar necessário ter nesse anexo. Então, aqui, ó, um modelo de anexo, né? Esse anexo, né, é sobre quem vai avaliar o IMC de crianças, né? Então, eu peguei aqui uma tabela de Colli que classifica esse IMC das crianças, então isso é um anexo, né? Porque é de outro autor. Em relação ao termo de responsabilidade de autoria, tá? Também tem um modelo lá no sistema. Você deve formatar em Times New Roman, tamanho 12, colocar aqui o título do trabalho nesse local, preencher aqui com o seu nome, tá? Colocar a data de quadro, o ano e assinar, né? A assinatura aqui do aluno, né? Ele declarando, né? Que está ciente aí sobre o conteúdo, que esse conteúdo é seu próprio, né? Então, ele se responsabilizando por isso, tá? Aqui, gente, são as referências utilizadas para essa aula. E eu quero agradecer aí a participação de todos vocês nessa videoaula e nos vemos na próxima. Muito obrigada!